a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco hoje sobre textos jornalísticos. Para falar sobre texto jornalístico, nós temos que falar de jornalismo, porque o jornalismo é a área da comunicação que produz os textos jornalísticos. Mas o que é jornalismo? Jornalismo é a atividade profissional que consiste em coletar e transmitir notícias e outros tipos de material informativo por meio dos veículos de comunicação, jornal, revista, rádio, televisão, internet, etc. Então, nós vemos aqui, nessa conceituação, que no jornalismo há coleta e transmissão de notícias, de informações, por meio dos veículos de comunicação, fixando coleta, transmissão e veículos de comunicação. Mas o que o jornalismo busca? O jornalismo tem por objetivo apurar os fatos para poder passar a informação corretamente. Para isso, deve ouvir as vozes sobre o fato para ter maior veracidade sobre esse fato e, depois de apurar, olhar se a informação é verdadeira e escolher a melhor forma, a melhor maneira de informar de um jeito claro e conciso para que o interlocutor consiga entender claramente a mensagem. Então, o processo é coletar e apurar e escolher o melhor jeito de informar. Existem vários tipos de jornalismo. Há aquele jornalismo especializado em áreas como esporte, política, economia, cultura. E também há o jornalismo que abrange o geral, que trabalha com qualquer área do jornalismo, independentemente de qual seja o assunto. E o profissional do jornalismo? É o jornalista, aquele que vai lá buscar as principais informações para passar para o seu interlocutor. É ele que coleta, investiga e divulga essas informações para o interlocutor através das mídias que a gente já conhece, que são internet, rádio, televisão, meios impressos. Esse profissional, o jornalista, ele deve estar sempre atento a tudo que está acontecendo no seu contexto social. E ele tem que coletar o que é realmente importante para levar para o seu leitor. Porque nem toda informação é importante, é relevante. Há várias coisas acontecendo por aí, vários fatos, e nem tudo é de interesse da comunidade, do cidadão. O jornalismo precisa priorizar aquelas informações que realmente são importantes para o leitor. O jornalista obtém os dados para informar as pessoas sobre o que está acontecendo para que as pessoas possam agir com base em informações seguras. Um exemplo é a vacinação, que é um tema muito falado, muito discutido, que está gerando muita polêmica. O que o jornalista faz é pesquisar várias fontes para poder trazer a informação correta para o cidadão poder decidir com segurança. Por exemplo, se ele vai vacinar, ao vacinar, o que pode acontecer se ele sentir alguma coisa, algum efeito colateral da vacina? Como é que ele deve agir? Quais as pessoas que devem vacinar? A faixa etária. O que os pesquisadores estão falando sobre essa vacina? O que o governo está falando sobre as vacinas? Quais são os postos de vacinação? Quais são as vacinas disponíveis? São muitas informações sobre a vacina. O cidadão, às vezes, não tem condição de se informar completamente sozinho. Por isso é importante o papel do jornalista, porque, como ele está a par das informações, ele sabe como pesquisar, sabe como averiguar, como coletar essas informações da melhor maneira. Ele vai averiguar o que realmente está sendo dito para que a informação correta chegue até o leitor. O interlocutor vai entender como se posicionar. Por exemplo, tal dia eu posso tomar a vacina. Se eu sentir o efeito colateral, eu posso tomar esse remédio.
É muito importante o trabalho do jornalista, porque ele limpa as informações para que ela chegue mais pura para o seu leitor. Ele que faz a ponte entre a notícia e o leitor. Faz essa investigação de ouvir todas as pessoas que estão envolvidas para poder entender e ajudar a formar uma opinião mais segura, com maior veracidade, para poder as pessoas tomarem as decisões mais corretas. O jornalista se preocupa com a confiabilidade da informação. Ele investiga para poder passar a informação verdadeira sem informações falsas. Por isso que tem que ouvir todo mundo, todos os envolvidos, para poder averiguar onde está a verdade e limpar essa notícia para poder passar para o leitor. Além disso, além de averiguar, buscar saber qual é a informação correta, ele tem que ser imparcial. Tem que passar a notícia somente, ele não pode tomar partido. Ele tem que apenas entregar a informação, não a opinião dele. O que vale é o fato, a informação, e ele tem que ser imparcial. O jornalista tem que mostrar as evidências do fato através daqueles vestígios que ele investigou, provar que é verdade por isso, porque ele investigou tal fonte. O jornalista tem esse papel muito importante, porque ele transforma o acontecimento bruto numa narrativa, numa notícia, numa reportagem. Sobre a vacina, por exemplo, ele vai lá, pega aqueles fatos e conta para a gente de uma forma que a gente entenda melhor como a gente deve se posicionar. Por exemplo, quando surgiu aí uma suspeita que alguém morreu porque tomou a vacina e a verdade não foi essa, houve uma averiguação da história corretamente para o esclarecimento do interlocutor, do cidadão. O jornalista ele pesquisa o fato e transforma esse fato em narrativa. Ao ouvir a narrativa, o cidadão entende melhor o que realmente aconteceu. Para isso, para que o cidadão entenda, o jornalista tem que divulgar essa informação da melhor maneira, por meio de um texto fácil de entender e atrativo, para que o cidadão possa formar sua opinião sobre aquela notícia e tomar decisão correta. Para a gente relembrar, o trabalho do jornalista é coletar informações, checar a veracidade dessas informações, depois ele limpa essa informação e deixa essa informação mais pura possível, estrutura esse texto para que chegue de uma forma clara e entendível para o leitor e tenta divulgar essa informação nos vários meios de divulgação que tem por aí. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, ao falarmos de jornalismo, de notícia, é sobre a fake news. Porque sabemos que, infelizmente, as fake news estão em moda nos últimos dias, não é mesmo? Então, como é que vamos conferir se uma notícia é verdadeira antes da gente tomar decisão errada com base nessa notícia ou levar outra pessoa a errar quando a gente divulga uma notícia falsa? Nós temos que conferir as informações antes de divulgá-las. Checar primeiro. Será que é verdade isso? Nós podemos começar a checar fazendo uma coisa bem simples que a maioria das pessoas já está acostumada a fazer. A gente chama de dar um Google. É acessar um navegador de pesquisa, como o Google, e digitar lá sobre a notícia. Se aparecer em vários jornais, então pode ser que ela seja uma notícia verdadeira, sim, porque mais de um jornal está falando dela. Já que vários jornais estão divulgando, então pode ser que aquele fato seja verdadeiro. Mas ainda assim, se vários jornais estiverem divulgando, pode acontecer de ser uma notícia falsa que vários jornais estão espalhando? Por isso que os grandes jornais possuem as chamadas agências de checagem. Essas agências têm um trabalho específico de checar se as notícias são fake news ou verdadeiras. Elas divulgam: a notícia é verdadeira por isso e por isso. A notícia é falsa por isso e por isso e por isso. Então, a gente pode ir lá, procurar essas agências de checagem e passar a saber se a notícia realmente é verdadeira. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que não existe uma notícia meio verdadeira.
Se há algo nela que é falso, ela é completamente falsa, é totalmente mentira. Por quê? Para ser verdadeiro, tem que ser completamente verdadeiro. Então, se alguma notícia chegou até você, você checou e viu que parte dela é falsa, que não é tudo verdade, não passe essa informação, não tome decisão com base nessa notícia, porque você pode errar e levar outras pessoas a errar, combinado? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.